A ira, quando deixa de ser uma defesa e passa a ser uma vingança. Então, hoje nós vamos falar, no vídeo anterior a gente conversou muito sobre a raiva, né? Então a gente falou sobre o alarme do carro, quando o alarme você não quebra o alarme, mas você resolve a questão para ver o que está acontecendo, você analisa, você espera os 90 segundos, né, para que a raiva passa, né? A gente falou sobre essa questão dos 90 segundos, né? Então, assim, de você esperar para você saber o que falar, como agir, né? Agora, a vingança. Então, a maioria das pessoas não percebe essa transição da raiva para a vingança. Então, elas acham que apenas. Não, é uma justiça, né? Tá tudo certo, agora ele vai pagar pelo que ele fez comigo. Então, assim, quando isso se torna, quando a raiva ela parte para uma vingança, para aquilo de agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Agora você não tem noção com quem você mexeu, né? Então, a psicologia, ela entende que a vingança nasce quando nós pegamos a ofensa, montamos um tribunal dentro da nossa própria cabeça, a gente vai lá e monta um tribunal. Então, a pessoa fez algo para você, né? Te deu um corte no trânsito, você vai lá e que às vezes corre atrás, né? Vai atrás para se vingar. Ah, no seu trabalho, alguém passou a perna em você, você se sentiu, ficou com aquela raiva, mas a raiva virou uma vingança, você falou, agora eu vou prejudicar ele. E aí você vai fazendo um tribunal, como eu vou me defender, como eu vou fazer para fazer ele pagar, né? A gente quer que a pessoa pague pela raiva, pelo mal que ela fez para nós. Então nós vamos arquitetando aqui na nossa mente, montando um cenário, né? Então, a vingança é uma emoção alimentada por pensamentos repetitivos. Então, você leva a pessoa para dormir, você fica com a pessoa o dia inteiro na sua cabeça, e aí você fica repetindo aquilo. Não, não foi justo que a pessoa fez comigo, agora ela vai ter que pagar. E aí você começa a elaborar, né, um plano para poder você se vingar. Então, o grande problema psicológico aqui é que a vingança ela gera uma falsa sensação de controle. Né? Então, quando você fantasia punir quem te feriu, o seu ego se sente poderoso, superior. Então, você tá ali, né? Você tá falando, nossa, agora eu vou fazer isso, e agora ele vai passar por isso, e ele vai sentir o que eu senti, né? Mas isso é uma pura ilusão de ótica mental, querida. Quando você gasta sua energia arquitetando como vai fazer o outro pagar pela dor que ele te fez, você está se se punindo, né? Você está punindo o seu corpo. Você está punindo a sua saúde mental, né? Os seus órgãos, tudo aí está sendo punido quando você começa a arquitetar um plano, né? Na neurociências, as rodovias mentais acontece quando o seu cérebro, quando você passa dias alimentando essa raiva, esse ódio, essa mente de vingança, né? Os seus neurônios mostram o perigo que isso faz, porque isso se chama assim neuroplasticidade. Tudo que você repete na sua mente fortalece as suas conexões neurais. Então, o cérebro ele tem uma substância chamada bainha da mielina, que funciona como uma capa. Gente, olha que sério, funciona como uma capa que vai isolando em volta dos seus nervos. Então, quando você repete a ofensa, fica repetindo aí, mais mielina é jogada, né, naquele circuito da mágoa, né? E o que era para ser apenas uma trilha de terra, né, começa a ser uma rodovia, então asfaltada, super rápida, né? Então, com o tempo seu cérebro fica tão treinado a sentir vingança, que qualquer contrariedade boba, qualquer situação boba, né? A pessoa já pega aquela rodovia, já vai e é rápido, né? Já vem aquela. Você já viu a pessoa que, meu Deus, como que essa pessoa consegue pensar em tanta maldade assim? Consegue ser tão vingativa assim, né? Porque o seu cérebro já está com aquela capa, já tá já não é uma rua de terra, já virou uma avenida. Então, assim, já é algo que já está sendo treinado dentro de você. Gente, olha que perigo. Porque se a gente parar para pensar, muitas pessoas, elas se tornam até psicopatas, né? Dessa forma, porque analisa comigo, né? A pessoa quer se vingar, o tempo todo tá ali, né? Deixando a questão da vingança prevalecer no seu coração, nas suas emoções. Esses dias eu assisti uma série com o paciente.
que fala exatamente sobre isso, né? Ele tinha muita raiva do pai dele, aí ele quis se vingar, e aí tudo que fazia tudo que alguém fazia ele sentir raiva, ele ficava pensando naquilo, ele lutava contra aquilo, mas ele ia lá e matava a pessoa, né? Então aí você fala assim, nossa, Mara, mas esse cara aí é um psicopata, né? Então, a ponto de matar. Queridos, a vingança, o ódio, né? Querendo ou não, você acaba matando algo. Se você não pode matar a pessoa, às vezes matar. Mas você mata, às vezes, a esperança da pessoa. Você mata a alegria da pessoa. Porque, e aquilo vai massageando o seu ego, né? Você fala, nossa, bem feito, fez eu passar por isso, e agora você tá vivendo aquilo, tá vivendo a mesma coisa que eu estou vivendo, né? Então, assim, é algo terrível quando nós deixamos isso prevalecer na nossa mente. Então a vingança é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Não alimentar esse tipo de coisa, né? Não permitir que isso fique enraizado dentro de nós. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, assim, o próprio Deus fala, a mim pertence a vingança. Quem é você para querer se vingar do outro? Né? Quem somos nós na fila do pão para achar que nós sabemos como ser justo? Nós não sabemos como ser justos, nós não sabemos como produzir a justiça, né? Então nós temos que deixar a vingança para a ira, entrega para Deus, porque quem produz a verdadeira justiça é Deus. Quem se vinga entrega para Deus. E muitas vezes nós entregamos e queremos tomar de volta, porque nós estamos com raiva. E às vezes a gente fala assim, ai, Deus não está fazendo, né? Eu quero ver a pessoa sofrer, eu quero que a pessoa sente o que eu senti, né? Então, analise, veja se você está com esse tipo de sentimento. Ele errou, agora vai ter que pagar, né? Porque, querido, a ira humana, ela é egoísta. Né? Você só está pensando na vingança, naquilo que sabe, para o seu ego ficar ali. Mas Deus, ele age de uma maneira maravilhosa, que ele trabalha não só na vida do outro, mas na sua vida também. E outra, quando nós entendemos que muitas vezes a dor que o outro me causa, quando eu não permito ela se tornar uma vingança dentro de mim, quando eu permito aquilo me construir, eu me torno uma pessoa melhor e ajuda outras pessoas a estar vivendo isso. Ó, não permita que aquilo que o outro fez em você faz com que você se torne uma pessoa horrível, mas que você se torne uma pessoa melhor, né? Para não fazer aquilo que o outro fez, né? Então a gente tem que inverter a situação, né? E não, se aquilo causou tanta dor para mim, por que eu vou querer que o outro também sinta dor? Né? Então, assim, eu tenho que evitar a dor, poupar as pessoas de sentir, às vezes, o que eu senti. Né? Então, ajudar as pessoas a não viver o que eu vivi. Então, é muito importante a gente entender que nós temos que inverter as coisas, né? Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrito, minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, nós temos que entregar a situação para Deus, queridos. A ira promete que vai consertar as coisas e te fazer sentir melhor, mas ela sempre entrega ruína, né? Nos seus relacionamentos, na sua saúde, né? Então, a partir de hoje, pratique o desarmamento da fantasia, né? Sempre que você pegar imaginando, se discutindo, resolvendo, né? Vendo o outro aí na sua mente, pagando pelo que fez, e aquela coisa gostosa dentro de você, ai, que bom que ele tá sentindo isso, né? Começa reclamar com você mesmo, duvidar, criticar esse pensamento, a não aceitar essa raiva, esse prazer de ver o outro sofrer, né? E começa a declarar para você mesmo, eu não sou juiz, né? Eu não sou juiz do mundo, né? A mim não pertence a vingança, eu não vou alimentar esse tipo de sentimento dentro de mim, né? Então, queridos, é muito sério isso. Né? Então, que nós possamos observar como nós temos alimentado, entregue toda ofensa, tudo aquilo, né? Para aquele que julga com justiça, entrega para Deus e não fique alimentando esse tipo de sentimento em sua mente. Compartilhe essa mensagem com quem você sabe que está ali, ó, querendo retribuição, querendo pagar, né? Para que essa pessoa seja liberta e entenda que a Deus pertence a justiça e não a nós. Isso só vai fazer mal para você mesmo. Deus abençoe.